65 já está de volta, aguardando aqui a presença da nossa entrevistada, aqui na nossa tela. Pronto, chegou. Boa noite, Christian. Okay. Boa noite. Bom, Júlia de Paiva Souza Arruda Câmara, ou Júlia Arruda, como é conhecida, é natalense, formada em publicidade pela UNP e vereadora em Natal, eleita em 2020 pela legenda do PCdoB com 2.817 votos. Na Câmara Municipal, Júlia preside a Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação, além de integrar como membro a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Mulheres, Idosos, Trabalho e Igualdade e também a Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Júlia também participa, na verdade, coordena as frentes de defesa dos direitos da criança e adolescente, das mulheres e das pessoas com deficiência. Tudo bem, vereadora? É uma honra recebê-la aqui no Bate-Papo 65. Seja bem-vinda. Boa noite, Christian. Para mim que é uma honra, né? Já estava devendo essa visita aqui, mesmo não podendo participar, mas sempre acompanhava através do YouTube. Eu quero parabenizar a ousadia, né, a iniciativa que vocês tiveram na pessoa de Albérico, que é um dos idealizadores aqui desse formato, desse jornal semanal, que eu acho que através desse jornal possibilita a gente ficar inteirado aí com os últimos acontecimentos, né, tanto do que está acontecendo no mundo, no Brasil e aqui em Natal. E eu parabenizo também por estar diversificando, né? Essa semana estreou um programa de esporte, bem conduzido por Cezinha, e tem outras novidades vindo por aí. Eu fico muito feliz, né, em estar participando de alguma forma da concepção e levar informação, variedade, diversidade e também os últimos acontecimentos que está acontecendo aí na Câmara Municipal de Natal através da nossa atuação parlamentar. Ok, Júlia. Antes de passar cumprimentar a palavra... Albérico, cumprimentar a Jean, a Aline e Felipe, que estão aí também, que estavam ouvindo anteriormente. Isso. Mas antes de passar aqui a palavra para os nossos comentaristas, que também são entrevistadores, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta aqui, porque aqui também o apresentador, às vezes, também, né, assume esse papel. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte, é uma pergunta, na verdade, de caráter mais geral. É muito clara a situação de excepcionalidade em que a gente vive, né, com a realidade imposta pela pandemia. Mas, nesse cenário, o que a senhora considera que serão os principais desafios do trabalho legislativo municipal nesse ano de 2021? Bem, Cristian, como você falou, é um momento completamente atípico, completamente desafiador, e como tudo teve que se reinventar, o trabalho legislativo também está passando por algumas alterações e adaptações, né, até através também de casos concretos, né, de Covid na Câmara. A Câmara hoje está funcionando completamente de forma remota, as sessões ordinárias de forma remota, não está havendo audiência pública, não está havendo as reuniões das frentes parlamentares, que diminui um pouco a participação da população. Então, e a conjuntura, a atual configuração da Câmara também está bem desafiadora. Fazemos parte aí de uma bancada muito pequena da oposição, somos apenas 5 vereadores, do universo de 29, então a Câmara predominantemente aí da bancada de situação, então isso dificulta também o trabalho legislativo, a aprovação de alguns projetos, de algumas iniciativas que venham aí da oposição. Inclusive, hoje fizemos uma reunião pela manhã com os vereadores de oposição, eu, a vereadora Brisa, Divaneide, Robério e Ana Paula, pensando em algumas estratégias também para a gente conseguir superar, né, esses desafios que já estão impostos pelo momento da pandemia, por as sessões estar acontecendo de forma remota, e ainda mais com essa configuração da Câmara. Então, agora, para vocês terem uma ideia, estamos aí às vésperas de votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O prazo final para apresentar as emendas seria amanhã, mas a LDO, para vocês terem ideia, sequer veio constando os anexos, para os vereadores poderem apresentar emendas. Então, isso engessou o legislativo, ainda mais os vereadores de oposição, que teriam aí a prerrogativa de apresentar emendas, mudando as metas.
Então, só para vocês terem noção aí das dificuldades que estão impostas diariamente. E aí temos algumas matérias importantes, né? Voltando algumas matérias que diz respeito à questão do momento do Covid, né? Algumas matérias que vêm aí em caráter de urgência para ser votado, e não podemos cochilar, temos que ficar atentos aí, porque, de fato, muitas vezes o rolo compressor passa e a oposição, mesmo estando aí em desvantagem por ser uma oposição muito pequena, mas ela tem que ser aguerrida, tem que se pronunciar na hora certa e não deixar aí passar determinadas situações que vão, de fato, prejudicar, sobretudo, o interesse da população natalense. Provavelmente, agora no segundo semestre, teremos aí, vai chegar à Câmara o tão falado plano diretor, também uma matéria, sem dúvida alguma, é uma das matérias mais importantes que irão tramitar nessa legislatura, e eu não sei como é que vai ser dado esse processo diante dessas dificuldades, né? Esperamos que o próximo semestre as coisas já estejam voltando mais à normalidade, para que, de fato, essa discussão do plano diretor seja marcada pela democratização da discussão, tenha a participação popular, que as comissões possam se debruçar, ouvir todos os representantes envolvidos, a universidade, as pessoas que estão aí empenhadas, estudando para analisar, de fato, a peça, né, dessa matéria. Então, teremos aí muitos desafios pela frente, certamente. É importante que a população, os movimentos sociais estejam vigilantes, estejam atentos, né? Nós não podemos permitir que a moda do passar a boiada, né, pegue. Vamos lá, então, Aline Moreira. Então, só para finalizar, então, sempre quando chega alguma matéria, por exemplo, que vai impactar determinadas situações, a gente procura abrir o diálogo, né, com as categorias. Então, acho que é esse o nosso papel, e tentando aí driblar todas as dificuldades desse momento aí, sendo tudo virtual, né, dificultando o acesso à população. Importante. Aline, a bola agora está com você, né? Fica à vontade para formular sua pergunta à vereadora Júlia Arruda. Boa noite, vereadora. É um prazer, uma satisfação conversar contigo aqui no nosso programa, te receber, poder saber um pouco das coisas de Natal, das questões, né, do seu trabalho na Câmara Municipal. A gente está vivendo esse período de pandemia, né, que já vem se prolongando. A gente não esperava que isso fosse durar tanto tempo, né, como está durando. A gente já se adaptou e tem sido difícil, né, desafiante para todos nós. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre a sua atuação durante a pandemia e as estratégias para assistir a população e também enfrentar esses desafios, acolhendo a população, mas também exercendo, né, o seu munus público, colocando o seu mandato a serviço da população de Natal e de seus eleitores e eleitoras também, mas não apenas. Perfeito, Aline. Eu quero também parabenizar, a Aline está nos representando muito bem aí, representando as mulheres nessa bancada, sempre com posições muito firmes, muito pertinentes. Então, a Aline nos representa. Dizer que, de fato, nós temos aí procurado, né, exercer de forma pessoal, né, manter o isolamento, tentar manter todos os cuidados, sempre que sair com máscara, álcool gel, essas situações aí pessoais, eu sempre adotei, mesmo no momento de eleição, que tivemos que enfrentar, ir para as ruas, nesse momento de pandemia, nós não descuidamos aí de todos os cuidados. E no que se refere ao nosso mandato, é um mandato que também está conectado com todas as questões. Desde o início, nós ficamos muito sensíveis, né? Todos os apelos da população. Por exemplo, quando houve a votação para a distribuição das cestas básicas, né? No caso, o prefeito iria converter os recursos da merenda escolar em cesta básica. Então, nós tivemos a preocupação de apresentar uma emenda parlamentar, uma emenda ao projeto, que pudesse ter o período dessa distribuição, porque senão ia ser um cheque em branco e o prefeito iria fazer a entrega quando lhe achasse conveniente. E foi assim que, já se antecipando, foi isso que aconteceu. A nossa emenda, infelizmente, não foi aprovada, e infelizmente, só teve 2 distribuições no ano passado, e esse ano
foi retomada agora, começaram a distribuir essa semana. Então, há mais de um ano, eu sou questionada, né, pela comunidade escolar, pelos alunos, pelos gestores, que muitas vezes não tem essa informação clara e transparente por parte da gestão. Também atendendo à preocupação e atendendo o apelo das pessoas com deficiência, apresentamos um projeto de lei que garantia a prioridade no programa de imunização, né, do Covid-19 para as pessoas com deficiência. Então, já era um sentimento das pessoas com síndrome de Down, dos autistas, e conseguimos aí ampliar, foi uma lei aprovada, que foi executado também através do Plano Nacional de Imunização, e as pessoas com deficiência tiveram prioridade na questão da vacinação. Então, todas essas questões, a lei do álcool gel, para ser obrigatório, ser disponibilizado, algumas iniciativas não prosseguiram. Por exemplo, nós colocamos aí um projeto que garantia que tivesse a disponibilidade do álcool gel, inclusive no transporte público, né, no alternativo, no transporte público, mas não houve um interesse por parte da maioria dos vereadores e esse projeto não prosseguiu. Agora, nós estamos aí muito preocupados com o ritmo da vacinação, né? Temos acompanhado que Natal é a capital mais atrasada no que se refere à faixa etária da imunização, e isso tem sido praticamente uma cantiga de grilo, como eu falo, que todos os dias nós fazemos essa cobrança. Recife já anunciou 43 anos, se não me engano. Falei com uma amiga minha ontem que mora em São Luís do Maranhão, e 38 anos e vacinada. Olha o delírio comunista aí, né? 39 anos vacinada. E é isso, e a gente tem acompanhado, atendendo também os apelos e a necessidade de alguns grupos, como o grupo que está numa mobilização nacional, Lactantes pela Vacinação, né, querendo que inclua também as mulheres, as puérperas e as lactantes. Então, tudo isso nós temos feito também essa intervenção, essa intermediação com o Poder Executivo para tentar dar conta aí de todas as demandas. Fora isso, a vida acontece, né, os buracos continuam, o trânsito precisa ser reordenado, regularizado, e a gente precisa fazer essas intervenções, precisamos fazer essas intervenções junto com as secretarias municipais. Então, por mais que a Câmara esteja funcionando de uma forma completamente remota, as sessões, mas o nosso mandato não está parado. O nosso mandato tem acompanhado as demandas nos territórios, nas comunidades, nos bairros de Natal, e é isso. Então, é muita coisa. Eu estou desde manhã aqui em todas as atividades, né, se desdobrando, porque acaba que o home office, o trabalho em casa, exige, né, não tem hora, não tem local, então a gente tem que se desdobrar para dar conta aí todas as demandas, mas sem dúvida o momento é muito desafiador e temos que ter muita maturidade para enfrentar todas as dificuldades, né? As pessoas vivendo aí na extrema pobreza, a fome que está aí tomando conta da nossa cidade, e a gente também se somando a algumas iniciativas da população para tentar chegar de uma forma nessas correntes de solidariedade. Então, acho que a minha atuação vai muito em todas as áreas, né, para tentar chegar, seja pessoalmente, seja através do mandato. Ok, Júlia, obrigado. Aproveitar aqui a oportunidade para dar uma notícia aqui do nosso plantão. Acaba de ser aprovada a urgência para a votação da proposta de criação da Federação de Partidos. É uma proposta que permitirá a aglutinação de partidos com um perfil semelhante, né? Não só para participar dos processos eleitorais, mas também dos períodos legislativos. Uma informação importante que a gente deverá trabalhar aí nos próximos programas. Jean, sua vez agora de perguntar à nossa vereadora. Oi, Júlia, boa noite. Oi, Jean, boa noite. Bem-vindo. A gente está aqui, essa iluminação legal. Bom, deixa eu tirar essa iluminação aqui. Não ficou legal, mas deixa quieto. Júlia, 4 mandatos, né, de vereadora, várias experiências de 3 prefeitos, né? Nós temos a experiência de Nicarra de Souza, eu lembro que a gente trabalhou junto na Câmara, era assessor parlamentar, passando por Carlos Eduardo e agora Álvaro. O Álvaro era um vice-prefeito que ascendeu a prefeito e foi reeleito em primeiro turno.
esse acúmulo aí, essa experiência, você da Câmara Municipal, como é que você analisa esse mandato de Álvaro? A gente vê essa polêmica cotidiana que ele trava com o governo do Estado, sempre se posicionando de forma diferente, vamos dizer assim, pregando, até momentos que pregou a cloroquina, essas coisas, um médico, né, um médico que se preze e não entra nessa dividida. Qual é a sua análise sobre a gestão de Álvaro Dias, prefeito de Natal? Isso, só para fazer um retrospecto, eu fazia parte da bancada do então prefeito Carlos Eduardo, e quando o Álvaro assumiu, ele assumiu também com a característica Álvaro Dias de ser, né, de uma forma mais coronelesca, não sei nem se é essa palavra, mas de uma forma que ele pensava que a Câmara seria uma casa legislativa que baixasse a cabeça e aceitasse todas as iniciativas que chegariam lá. E não foi bem assim. Na oportunidade da votação para a derrubada do decreto do aumento das passagens, eu me posicionei contrário à decisão do prefeito e, a partir daí, eu rompi com o prefeito Álvaro Dias e fui trilhar o meu caminho, né? E a cada dia eu percebo que a minha decisão foi a decisão correta naquele momento, até porque eu prefiro, independente de prefeito, eu tenho que estar alinhada com o que pensa, sobretudo, a população. Peraí, Romeu chegou aqui. Com a população natalense. Então, naquele momento, tivemos aí um rompimento e seguimos, e eu posso fazer agora um recorte da atuação de Álvaro no desempenho da pandemia, né? Como você falou, sempre está aí nessa queda de braço com a governadora emitindo o decreto, logo após o prefeito emite outro decreto, dizendo que a governadora falou, e assim, eu acho que em muitas situações, pouca transparência nas ações da prefeitura, pouco debatido também com a sociedade, né? Então, acho que nesse momento, eu acho que ele, muitas vezes, imprime a sua característica maior, que é alinhada, né, e aliada ao governo federal, que muitas vezes toma aí decisões e posições que contrariam tudo que nós defendemos, que nós acreditamos, como você falou, a questão de passar, né, remédios sem comprovação científica, muitas vezes negando a própria atividade que exerce, enfim. Então, acho que é um pouco questionável várias situações do prefeito que muitas vezes seguem uma orientação do governo federal, né, alinhado ao governo Bolsonaro. E muitas vezes vai no embalo, na crista da onda, muitas vezes pela uma ação mais popular, né, e enquanto a governadora sempre priorizou mais a questão pela defesa da vida, e muitas vezes pouco compreendida, né, muitas vezes em algumas situações não foi tão compreendida por ter tomado medidas mais duras, mas porém necessárias, né, muitas vezes impopulares, mas necessárias. Então, e Álvaro fez o contraponto, né, indo aí, querendo surfar na onda de decisões mais populares, populistas, midiáticas, enfim. São situações que eu avalio dessa forma. Ok, vereadora. Pela sequência, pela ordem, né, como se diria, quem pergunta é Carlos Albérico, mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de dizer o seguinte, vereadora, uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele é realizado em 65 minutos, ele tem 65 minutos de duração. Sim. Portanto, nós, de alguma maneira, já estamos nos encaminhando para a reta final do programa, né? Ao final da sua resposta, a pergunta feita por Carlos Alberto, a senhora pode aproveitar também para fazer as suas considerações finais, ok? Passa rápido, viu, Christian? E pode tirar essa senhora, pode chamar você, sem problema. Ok, Alberto, você agora. Júlia, são 3 coisas antes da pergunta. Primeiro, queria dividir, agradecer a referência, a deferência que você fez como o idealizador do programa. Na verdade, é uma construção coletiva desses que estão aqui, mais o Felipe que está lá no suporte, né? Fico muito feliz, assim, é um projeto, como eu disse no meu destaque lá, está dando certo. Agradeço, assim, a sua deferência, mas só por um dever de justiça, queria dividir também isso com essa maravilhosa bancada que a gente tem aqui, né? Segundo,
agradecer também ao Romeu pela brevíssima participação aqui no programa, né? Depois a gente já está na nossa agenda para entrevistá-lo depois, tá? A Leonardo Arruda, que é o avô e o pai, né? O avô, então, que está aqui também conosco. E agora vamos no seguinte, Júlia, eu estava vendo aqui, fazendo uma breve pesquisa, primeiro eu vi que hoje houve uma publicação de uma lei sua, né, que eu acho muito importante, você pode até rapidamente fazer uma referência, tá? Porque de respeito a o que eu vou dizer aqui, de respeito a essa questão essa publicação da lei que você aprovou, sobre a questão da participação das mulheres na política. Eu fiz uma breve pesquisa. A Câmara Municipal tem 24% a sua representação de mulheres. De 29, você tem 7, se eu não me engano. Se eu estiver errado, você me corrija, tá? Então, aproximadamente 24%. Na Assembleia Legislativa, é pior. É a metade. São 3, o que dá 12%. Né? Se você olhar esses números para as principais câmaras das capitais, para câmaras federal, para o Senado, né? Essa coisa é uma disparidade muito, muito, muito grande, né? Além do mais, dos 26, 27 governadores, você tem uma única mulher que, coincidentemente e brilhantemente, é quem dirige o estado do Rio Grande do Norte. Então, e vendo também nessa pesquisa, Júlia, eu vi a sua produção, né, a participação importante que você está tendo nesses 4 mandatos, né? 3 mais a metade, a metade não, o começo do 4º mandato. Começo, né? Muita calma, começou agora. Exatamente. Mas, assim, diante desses desafios que nós temos na política, da presença cada vez mais, de reforçar as bancadas, né, femininas nos espaços de poder, principalmente na política partidária, eu queria que você fizesse uma análise de como é que você está vendo as próximas eleições, né, e como é que você vê sua participação nessas eleições que vêm, ou seja, nas eleições de 2022. Podemos sonhar, ou podemos pensar, podemos, pelo menos, solicitar que a nossa querida Júlia Arruda pense em voltar a ocupar, por exemplo, um espaço que já foi do Leonardo Arruda, como deputado estadual? Alberto, você falou aí, são 2 assuntos que vai ter um tempinho, mas vamos tentar resumir aqui. De fato, ainda a participação... Júlia, desculpa, eu contrariei o diretor do programa, viu? O diretor não permite que a gente faça 2 perguntas. 2, então... Vamos tentar aqui usar o poder de síntese. Deixa eu dizer uma coisa, Júlia. Fica à vontade, nós estamos com tempo. Tranquilo, Christian. Mas Alberto, ele falou, né, de fato, a participação das mulheres na política ainda é muito aquém do que gostaríamos, do que idealizaríamos, né, toda a participação. Por isso que a gente tem que promover encontros, né, formar a nossa militância, abrir os espaços, democratizar os espaços partidários também. E eu digo que muitas vezes não é só por falta de vontade das mulheres, é muitas vezes porque não existe uma rede, né, de acolhimento. Por exemplo, eu fui mãe recentemente, meu filho fez 2 anos, e eu, graças a Deus, eu conto com a rede de apoio para permitir que eu esteja aqui hoje falando com vocês, para que eu esteja na Câmara, para que eu esteja em determinadas situações, que a atividade parlamentar é uma atividade muito dinâmica, e muitas mulheres que não têm essa oportunidade, com quem deixa seus filhos? Se não existe creche, vaga de creche para as crianças, são muitas dificuldades, né, que impedem muitas vezes que as mulheres estejam lá na Câmara defendendo determinadas matérias, determinadas situações, e isso tudo a gente tem que lutar pelo fortalecimento dessa política pública, seja por mais creches, né, pelo pré-natal de qualidade, na saúde, enfim, são tantas questões que envolvem o empoderamento das mulheres, as mulheres se sentirem aí capazes, né, para empreender, para ser dona do seu próprio negócio, para gerar emprego, para gerar renda, enfim, são várias questões que permeiam aí, muitas vezes, a não participação das mulheres na política. Determinados partidos não só colocam as mulheres, né, a gente sabe aí dos exemplos das laranjas, né, das candidaturas laranjas, que só colocam as mulheres para compor, e não, de fato, para que elas estejam aí aptas a disputarem, aptas também a assumirem cadeiras. Isso vem mudando, eu acompanho, né, desde o meu primeiro mandato, eu acompanhei, no meu primeiro mandato, eram apenas 2 vereadoras, e vale salientar que existiam algumas legislaturas sem nenhuma participação feminina,
Eu acho que passou umas 4 legislaturas ou 5 sem nenhuma representação feminina. E quando eu me dispus a ser candidata em 2008, já estou perdendo as contas, né? O tempo passa tão rápido. Quando eu me dispus a ser candidata em 2008, eu fui com esse discurso de renovação. A Câmara passava por um período muito delicado, pós-Operação Impacto, todas aquelas questões, né, que deixou a imagem da Câmara numa situação terrível, e realmente eu usei de toda essa questão, fui muito estimulada por amigos para participar, para resgatar a cadeira feminina das mulheres na Câmara. Então, foi eleita eu e a vereadora Regina à época, no segundo mandato, 4 vereadoras, no terceiro mandato, 8 vereadoras, e nessa atual legislatura são 7 vereadoras. Então, eu meio que acompanhei um pouco da evolução das mulheres, né, na política, as bancadas se duplicando até. No início, eu olhava assim, alguns colegas olhavam, o que essa menina está fazendo aqui? Porque, além de mulher, eu era muito jovem, e muitas vezes as pessoas não me conheciam, e eu disse, não, só vou poder mostrar alguma coisa com o meu trabalho. E logo no meu primeiro mandato, eu assumi algumas tarefas desafiadoras. À época, eu presidia a SEI dos contratos, que investigava os contratos da gestão da então prefeita Micarla, e isso me deu uma grande projeção, né? Acaba que dá uma visibilidade. Assumir esses desafios que muitos dos colegas não quiseram aceitar. E aí, nós acompanhamos aí toda essa evolução, mas, de fato, pelo Estado ser marcado pelo pioneirismo das mulheres, a participação ainda é muito aquém. Como você trouxe aí, a Assembleia só tem 3 deputadas, né? A Câmara tem hoje uma bancada representativa, e eu acho que a própria presença dos mandatos femininos estimula que outras mulheres possam participar, possam ser ouvidas, que antes não era. Para vocês terem ideia, a Câmara não tinha o básico, né, para que pudesse acolher as mulheres. Não existia um banheiro feminino para as vereadoras, não tinha previsão de uma licença maternidade. Eu fui a primeira vereadora a utilizar a licença maternidade, mesmo no desempenho da minha licença, né, quando eu estava utilizando a licença, foi questionado, e os vereadores quiseram voltar como era antes, com apenas um mês, para poder retornar. Então, de fato, o universo ainda é muito masculino. Nós, aqui, o estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, ainda é muito predominantemente uma cultura machista, né, patriarcal, e nós temos que nos desdobrar, né, todos os dias, reafirmarmos o nosso papel, o nosso local de fala, a nossa posição, e para isso hoje o ambiente da Câmara está muito mais aberto, né, a determinados temas, a determinadas pautas que antes eram inexistentes. Então, praticamente todos os dias se fala em defesa das mulheres, em políticas públicas para fortalecer a defesa das mulheres. Hoje mesmo, o Albérico fez uma referência a uma lei nossa que foi sancionada no Diário Oficial, que é uma lei que prevê, Aline, a isonomia entre homens e mulheres nas premiações, né, esportivas, e também nos festivais culturais que são financiados pelo município de Natal, porque, infelizmente, até um passado muito recente, até hoje, posso dizer, que as mulheres, mesmo desempenhando as mesmas atividades, mesmo competindo nas mesmas modalidades, têm uma premiação inferior à dos homens. Então, realmente, esse projeto, essa lei que hoje foi sancionada, sem dúvida alguma, é uma grande conquista para as mulheres de Natal, é uma luta pela igualdade que tanto queremos, que tanto defendemos. Então, são algumas iniciativas bem interessantes, né, que a própria Patrulha Maria da Penha, que foi uma luta incansável do nosso mandato, né, que houve o veto na Câmara, o prefeito, à época, acho que começou aí meu desentendimento com o prefeito nessa oportunidade, onde existia uma lei, a lei foi vetada, o prefeito não satisfeito, ele entrou com ação direta de inconstitucionalidade, e nós conseguimos provar no Tribunal de Justiça, que foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça abriu o espaço para uma audiência pública, para o relator, o desembargador Cláudio Santos, no lugar dele proferir o voto de uma forma monocrática, né, de uma forma individual, ele abriu, ouvindo as instituições, ouvindo o movimento de mulheres, e eu fiquei surpreendida, porque eu achava que o movimento de mulheres era forte, mas eu não imaginava que era tanto. Então, quando teve a oportunidade de provar, de fazer valer algo que nós acreditávamos à época, que era a Patrulha Maria da Penha, nós conseguimos derrubar a DIN, e hoje a patrulha é uma realidade aqui no município de Natal, que fez 1 ano da sua implementação.
atendendo aquelas mulheres vítimas de violência, falando também nessa questão da violência. Uma pesquisa que saiu ontem, né, foi noticiado que só nesse momento de pandemia aumentou 73% os índices de violência doméstica. Então, é algo muito sério, muito grave, e que precisamos levantar a nossa voz diariamente, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja nos movimentos sociais, né, a juventude aí que sai às ruas defendendo vários direitos. Então, de fato, a gente tem que reafirmar nosso lema aí diariamente, por nenhuma mulher a menos, né, por nenhum a menos. Isso tudo, exatamente. Isso tudo significa que essa garra toda, a Assembleia vai ter que recepcionar uma cadeira de Júlia Arruda para lutar. Muita calma nessa hora, viu, Albérico? Mas, de fato, temos aí, eu estou sendo estimulada, né, por alguns amigos, né, de fato, nós já estamos aí no 4º mandato e muita gente espera que a gente possa dar outros voos, né, mas eu digo muito que hoje o maior desafio, estava até aí na programação para questionar, eu acho que o grande desafio de hoje é que a gente sobreviva, né? É o primeiro desafio. O segundo, que a gente possa lutar pela verdade. Nos tempos de hoje, muito difícil, acompanhamos aí, a semana passada, toda aquela angústia, aquela situação que envolveu Manuela Dávila, sua filha de 5 anos. Então, são situações como essa que muitas vezes a gente pensa em desistir, de fato, quando acontece situações e situações como essa que é inadmissível, né? Mas, como a Manuela falou, temos tanto que fazer, tanto que lutar, que isso nos encoraja a continuar na luta, firme na luta, e quem sabe, o futuro que vai dizer, vamos ver aí se vamos sobreviver e também resistir a tudo isso que estamos enfrentando, que não está sendo fácil. Ok, vereadora. Fica à vontade para as suas considerações finais aí. Eu quero agradecer, Christian, Jean, Albérico, Aline, agradecer, eu nem acompanhei a interação aí do chat, mas dizer que é uma satisfação. Continue aí com esse projeto, que a gente possa ampliar. Como eu estava escutando o Pedro Gork falando na semana passada, eu acho que esse programa vai além de um simples programa semanal, mas é um programa pedagógico mesmo. Então, que vocês possam continuar, que a gente possa incrementar aí o canal M65, com mais temas a serem discutidos, e no que eu puder ajudar de alguma forma. E, mais uma vez, reitero, coloco nosso mandato à disposição. Eu vi aí que foi falada a questão da frente, né, da igualdade racial, que o partido tem, e a gente acolheu aqui, a frente do combate ao racismo do PCdoB, mais uma vez agradece. Então, Pedro, nos reunimos a semana passada com Pedro e representantes para que a gente possa também apresentar um projeto dizendo não a qualquer tipo de intolerância religiosa, também no ambiente escolar. Então, são essas iniciativas que surgem e nosso mandato, ele acompanha muitas dessas provocações. Somos provocados e fazemos com que o mandato possa ser um instrumento de interlocução com os movimentos sociais, e desde já deixo aqui o nosso mandato à inteira disposição dos militantes, dos filiados aí do partido, e dos não militantes e não filiados que estão também nos acompanhando aqui. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Júlia Arruda. Foi um prazer tê-la conosco aqui. O nosso programa, o Bate-Papo 65, estará sempre de portas abertas para, no momento que a senhora desejar fazer esse trabalho, que é fundamental, é importante também, de prestação de contas, né, da ação político-parlamentar para a sociedade.